Olá a todos, eu me chamo Yasmin e hoje eu vou falar um pouco sobre o tema ética nas publicações científicas. Esse tema é de extrema relevância no âmbito de pesquisas científicas e acadêmicos também. Então, nós vamos entender por que é importante que a gente aplique os princípios éticos ao publicar artigos. A docente responsável por nos auxiliar nesse projeto foi a Jeane Menezes, na disciplina de Metodologia Científica. Os discentes que participaram e colaboraram desse trabalho foram a Adriane, a Karine, o Davi, a Yasmin, o Cleverson, o Lucas, o Marcos, o Pedro e o Tiago. Eu vou iniciar falando, sobre a ética, o que é ética, para que a gente possa entender sobre esse tema, tão específico, a gente precisa entender o que é ética. É importante que todos saibam que a ética ela tem uma definição distinta ou correlata com a situação que ela esteja, no âmbito em que ela está, Então, às vezes, tem alguns princípios que podem se distinguir dependendo da área. A ética ela é um termo genérico que engloba diversas reflexões sobre as relações entre os seres humanos e seu modo de ser e de pensar. Ela está disseminada em todas as atividades onde exista o confronto entre o bem e o mal, ou melhor, ações positivas ou negativas. Então, no âmbito de pesquisas científicas até a publicação, existem alguns valores que a gente precisa colocar como base ao fazer essa atividade, são eles a honestidade, a transparência, o respeito, a imparcialidade, a responsabilidade e também a boa gestão da atividade científica. Mas o que seria a falta de ética, Para que a gente possa entender melhor, é importante que a gente saiba isso, Existem muitas más condutas, no âmbito da pesquisa científica que ocasionam muitos danos aos artigos, As publicações que são feitas. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de más condutas que acontecem. E depois a gente vai ver algumas normas que minimiza o risco disso continuar acontecendo. A gente tem a disputa de autoria e coautoria, Dando um spoiler, aqui do nosso trabalho, a gente vai trazer um artigo falando sobre a coautoria, os aspectos éticos dentro da coautoria. Então, esse assunto, ele é realmente muito discutido, e repercute bastante entre os envolvidos, na área científica. A autoria de um artigo ela implica um reconhecimento significativo, que vai impactar na carreira da pessoa. Então, essas disputas elas surgem quando há um desacordo em quem deve ser listado como autor ou coautor, frequentemente levando a conflitos de interesse e desentendimentos. Nós temos também um conflito de interesse, além de ter essa situação onde há uma disputa, acontece também de artigos serem publicados de forma desonesta, apenas por benefício próprio. Nós temos também plágio e publicações duplicadas. O plágio envolve a apropriação indevida de ideias, textos ou dados de outros sem a devida citação, violando princípios de ética, de originalidade e também as normas da BNT, por exemplo. Temos também a pesquisa sem consentimento livre e esclarecido. Realizar essas pesquisas sem obter o consentimento é uma violação dos princípios éticos e garante a autonomia, os princípios éticos ele vai garantir a autonomia e os direitos dos indivíduos. Então, fazer isso vai violar a privacidade da pessoa envolvida, Então, isso é realmente preocupante, principalmente em estudos que envolvem dados vulneráveis da pessoa, Nós temos a fabricação e a falsificação de dados, Uma ação muito grave, onde a pessoa cria dados, que nunca foram coletados, que nunca existiram, e tem a falsificação, onde envolve a manipulação dos dados já existentes para apresentar de uma forma enganosa, Ambas as práticas é uma forma muito grave de má conduta. Então, a gente tem também o uso indevido de informação
de bancos de dados, né? Esse uso indevido, ele é acessar as informações sem autorização ou violar o acordo de confidencialidade, né? Isso pode incluir a utilização de dados para fins não autorizados ou má interpretação das informações. Eu trouxe também para que a gente possa entender, como eu já havia falado, né? Todos os riscos que isso causa às publicações, todos os riscos que isso causa às pesquisas feitas, né, pesquisas que são feitas por muitos anos, de extrema importância e relevância, né, para a sociedade. Então, a gente tem no Brasil um Comitê de Ética de Pesquisa, né, que é o CEP. Ele avalia, né, a ética dentro dos trabalhos publicados, dos artigos feitos, da pesquisa feita, né. Ele está vinculado com o Conselho Nacional de Saúde, mas ele não não faz essa avaliação somente com artigos na área da saúde, seria com seres humanos no geral, né? Ele vai ser responsável por analisar e aprovar projetos para garantir a ética e a segurança dos participantes, independente da área temática da pesquisa. Como é que ele atua, né, lá dentro? Ele vai supervisionar e coletar o tratamento de dados. Ao publicar, né, os pesquisadores eles devem garantir que os dados que estão sendo apresentados são de forma honesta e que estão respeitando devidamente a privacidade dos participantes. E está também entre as normas que devem ser aplicadas, né? A norma é número 1 de 2013. Tem também as orientações sobre a publicação, né? Os comitês eles vão fornecer diretrizes sobre como relatar, né, tudo que foi encontrado na pesquisa de forma ética. Isso também inclui a necessidade de transparência em relação aos métodos que foram usados e resultados e potenciais conflitos de interesse também, reforçando a integridade da pesquisa. Alguns elementos dentro da norma operacional correlatos com isso que eu já falei, né, são a de consentimento livre esclarecido, que é o consentimento daqueles dados que estão sendo expostos, a análise de risco, né, se aquele artigo vai trazer algum risco para os envolvidos, né, e o CEP ele vai entrar aí, né, para garantir, né, que todos esses riscos sejam minimizados, né, e que todas as pesquisas não tragam informações desonestas. Tem também a confidencialidade, que seria a norma entre a proteção da privacidade dos participantes e os pesquisadores, eles devem garantir que essa confidencialidade seja mantida nas publicações, né, evitando a divulgação, novamente, né, de informações que possam identificar os indivíduos e trazer consequências para sua carreira ou até mesmo a vida pessoal. A responsabilidade dos pesquisadores também está descrita na norma 1 de 2013, né? Os pesquisadores têm a responsabilidade de garantir a ética na condução e na publicação de sua pesquisa, né? O CEP ele vai atuar como agente fiscalizador aí, assegurando que os pesquisadores cumpram com as diretrizes estabelecidas. Pessoal, eu achei de extrema importância que a gente trouxesse todos esses pontos para que a gente pudesse começar a falar, né, introduzir o nosso artigo base para esse trabalho, né? Então, vocês entenderam o que é ética, como ela se aplica no âmbito de pesquisas no geral, né, pesquisas científicas, e também a organização no Brasil, né, que trabalha para que todos os riscos que envolvem essa publicação sejam minimizados. A autoria de uma forma mais ampla, né? Seriam os aspectos éticos da coautoria em publicações científicas. Esse artigo foi publicado em 2018 pela Carla Mara, Maria Cláudia, o José Augusto. Então, o objetivo desse artigo vai ser refletir sobre os aspectos éticos na atribuição de autoria em publicações científicas. Vai destacar a importância da distinção entre colaboração científica e coautoria. E, além disso, ele vai buscar analisar a participação e responsabilidade dos autores no desenvolvimento da pesquisa e discutir como esses aspectos éticos estão interligados com as práticas sociais, políticas e normativas da ciência. E quem vai falar sobre esse artigo com vocês, de uma maneira mais extensa, é a Adriana.
Dando introdução a isso, a colaboração científica combina habilidades, mas apenas contribuições significativas deve ser coautoria. A coautoria, ela tem que ter uma contribuição bastante significativa para ser denominada uma coautoria. A hiperautoria compromete a credibilidade e normas e buscam evitar a inclusão injusta de autores. Atribuir autoria corretamente é essencial para garantir a responsabilidade, confiança e ética na pesquisa. A colaboração científica e coautoria, elas têm aspectos conceituais e relações. A colaboração científica, ela é intensificada a partir dos anos de 1960. É uma colaboração científica nas práticas que remontam ao século XVII e surgiu em resposta à crescente profissionalização das ciências. Ela envolve esforços conjuntos para ampliar e melhorar resultados, com contribuições intelectuais. A coautoria ocorre quando há participação significativa na pesquisa, com os autores assumindo a responsabilidade pelo conteúdo. Embora ambas sejam usadas como indicadores de cooperação, há debate sobre as diferenças entre colaboração e coautoria, que podem variar conforme a área e o contexto. Vamos dar início um pouco sobre o que é ética na atribuição de autoria. A ética na contribuição de autoria nas ciências, ela assegura a integridade do conhecimento com responsabilidades, como o reconhecimento justo de contribuições e a transparência na atribuição de créditos. A colaboração, ou melhor, as colaborações, elas podem ser motivadas por fatores intelectuais ou influências sociais. E quais são essas influências sociais? A ética, ela guia a conduta em conflito de valores, preservando a qualidade científica e exigindo reflexão e responsabilidade moral, além das regras formais. Existem vários aspectos que englobam a ética e ciências, e um deles em destaques estão os aspectos ambientais, os aspectos culturais, os aspectos espirituais, os aspectos profissionais, os aspectos assistenciais, os aspectos biológicos, os aspectos políticos, os aspectos psicológicos, os aspectos educacionais, os aspectos científicos, os aspectos econômicos, os aspectos morais e éticos e os aspectos legais. Esses são um dos aspectos que englobam ciência e ética. E quais são os elementos éticos nas atividades de um pouco sobre a ética nas publicações científicas? Quais que são os objetivos? Qual que é a linguagem? Vou falar um pouco sobre plágio, como evitar. Enfim, o objetivo do artigo, ele tem como principal característica discutir princípios que sustentam a credibilidade científica e a importância da sua originalidade.
Também apresenta critérios para definir a autoria e ressaltar a necessidade de diálogo entre colegas para resolver conflitos, alertando para a desonestidade que pode ocorrer em ambientes acadêmicos. Quais que são os aspectos éticos do texto científico? Qual que é a principal característica? Ele tem precisão e clareza. Um texto científico ele deve ser preciso, deve ser regido com rigor e transparência, evitando ambiguidades e distorções dos dados. Qual que é a objetividade deste artigo científico? Qual que é a linguagem que ele é utilizada? A linguagem ela deve ser impessoal e evitar julgamento ou opiniões pessoais que possam influenciar na interpretação dos resultados. E ele tem que ser honesto, tem que ter a honestidade de forma original. É fundamental que os autores sejam honestos na apresentação dos métodos, dados e conclusões das pesquisas. Essas pesquisas têm que ser verídicas, não pode ser coisas inventadas. O respeito à propriedade intelectual, ele se caracteriza através das fontes consultadas, que devem ser evitadas, devidamente citadas, devem ser objetivamente faladas, evitando qualquer tipo de plágio. Tem que ser tudo discriminado, qual que foi o autor, o ano, etc. O objetivo do artigo e a ética e a integridade na pesquisa, eles têm como característica destacar a importância de não haver um plágio, de não ter plágio. O texto ele destaca como o plágio compromete a credibilidade científica e a necessidade de normas claras e eficazes para sua prevenção. É a partir de um diálogo interdisciplinar que os artigos ele propõe alinhar as diretrizes para a proteção das ideias e proteção de suas formas materializadas. O plágio nas publicações científicas eles acarretam e influencia muito na vida dos acadêmicos e das pessoas que estão praticando isso. Qual que é a definição de plágio? O que é caracterizado como plágio? O plágio ele consiste em utilizar de ideias, textos, dados ou resultados de outros autores sem as suas devidas citações. Nada mais é do que eu pegar uma citação de um autor e fazer como se ela fosse minha, como se ela fosse da minha autoria, sem citar o verdadeiro autor daquele artigo, daquela pesquisa, enfim. E quais são as consequências desse plágio? O plágio ele é uma grande violação dos direitos autorais e ele é uma violação ética também. E ele pode resultar em retratação do artigo, em sanções e danos à reputação do pesquisador. O pesquisador fica com a sua imagem manchada e descredibilizada. Desse modo, a ética ela exige que valores como a responsabilidade, a transparência, a autonomia, a neutralidade dos interesses e o rigor científico sejam praticados durante toda a pesquisa.